Então, gente, eu queria, assim, falar para vocês que, às vezes, eu tenho, assim, algum toque, né, de alguma mensagem, assim, eu diria até uma alma poética. Eu tenho uma alma poética e estamos trabalhando, tanto a poesia como a espiritualidade, e eu acho que esse que vai ser um pouco poesia, poderia ser uma mensagem, poderia ser uma oração, mas eu acredito que seja mais uma mensagem. Então eu vou dizer para você, para nós abrirmos a nossa palestra. Eu vou sair um pouquinho do vídeo, gente. Então vamos à nossa prece da noite para iniciar a nossa palestra. Gente, eu escrevi assim, mas eu ainda estou no caminho ainda, gente, principalmente de poeta. Então vamos a ela. Senhor, mais um dia de palestra sobre sua proteção. Que bom, né? Com simplicidade, te pedimos que a energia do bem esteja presente em cada um de nós. Olha, gente, que interessante. E sabemos que devemos trabalhar tudo aquilo que queremos no nosso irmão, primeiro em nós. Isso daqui, gente, eu estou levando para a minha vida, sabe? Que às vezes a gente quer que a pessoa do nosso lado, independente de quem seja aquela pessoa que nós fantasiamos. E muitas vezes aquilo que nós queremos da outra pessoa, nós temos que trabalhar em nós. Nós precisamos nos policiar para isso. Mas assim, né? Mas que ao término dessa palestra, possamos sair daqui mais ricos da presença de Deus, para quando deixarmos essa vida e entrarmos na vida verdadeira como um ser humano melhor. Que assim seja, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, por estarmos mais em uma palestra. Sempre é um aprendizado e muitas vezes é um puxão de orelha que nós, muitas vezes, não nos damos. E achamos que não precisamos mais de puxão de orelha, né? Então, e agora com a palavra, né? Vamos dar a palavra a Francisco Barbosa, com o tema Amar os infelizes e os criminosos. Sempre eu falo, eu acho difícil, sim, ser espírita, pelo aquilo que a gente tem que trabalhar em nós, muitas vezes sentimentos que a gente não conhece. E hoje, com a doutrina, né, ela abriu um campo que nós podemos trabalhar em nós, tudo aquilo que nos deixa, vamos dizer assim, gente, até feliz. Porque sabemos que a felicidade não é uma constante, mas tem momentos e tem dias, sim, e tem notícias e tem pessoas que muitas vezes nos deixa feliz. Então, meu querido Francisco Barbosa, é sua a palavra. Desejo a todos vocês, primeiramente ao Alberto, que tão gentilmente nos convidou para aprendermos juntos, na troca de conhecimentos, nas falas que vão ser passadas, mas acima de tudo, na proposta que nós temos de aprendizado comum. Na noite de hoje, também agradecemos a Dice, que dirige o trabalho, demais trabalhadores que estão aqui escutando-nos e nos auxiliando de várias formas, de várias maneiras. Quando nós fomos convidados, não é, para apresentarmos essa proposta através do convite do Alberto, que é justamente amar os infelizes e os criminosos, nós, naturalmente, buscamos alguns conhecimentos relacionados nessa área, mas principalmente no conhecimento trazido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Evangelho de Jesus. Então, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Nós vamos ter, não é,
o amar o próximo como a si mesmo. E aí, nesse capítulo, não é? Ele vai disserrar sobre o mandamento maior, sobre dar a César o que é de César, e ainda nas instruções dos Espíritos, tem uma dos assuntos que, de uma certa forma, mais deixa-nos reflexões, que é a fantástica a lei do amor. Nesse conhecimento sobre a lei do amor, a gente começa a entender realmente por que que nós somos, como a Dirce falou, ainda o que somos, e Jesus é o que ele é. Naturalmente, como espírito maior, que já esteve aqui nessa terra, nós vamos perceber a grandiosidade do Mestre. Esse Mestre inesquecível em nossas vidas. Esse Mestre que nos conhece a fundo e nos ama, mostrando para a gente que a significância ao qual a relevância do amor é a vencer as barreiras mesquinhas do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que são consideradas as maiores chagas que a humanidade pode ter. Concebendo assim, quando eu atentamente escutava sobre a colocação de Dirce, quando ela falou que não era fácil. E realmente não é fácil. Porque tudo que nós estamos vivenciando parte do princípio que nós estamos sendo testados, que nós estamos sendo avaliados, que nós estamos sendo revisitados nas nossas experiências atuais. Mas essas experiências atuais, elas são naturalmente o resultado natural de vidas passadas. Nós, durante muito tempo, procuramos, através das nossas atitudes menos felizes, recebemos o fruto da dor, do desequilíbrio, do desespero. E Jesus, ele nunca disse que era fácil. Ele nos coloca que é possível. E com uma possibilidade de, mesmo através da dificuldade, de superar os nossos desafios, vencermos os nossos maiores inimigos, mas principalmente vencer a nós mesmos. Nós somos enfermos da alma, não é? E como seres ainda enfermos da alma, nós precisamos perceber o quanto é necessário entendermos a nossa realidade objetiva nessa caminhada evolutiva, nessa vivência ao qual nos está sendo oportunizada um contato natural com várias situações que servem para a nossa mudança e a nossa melhora. Mas se a gente não lutar realmente, se a gente não procurar perceber como é necessário a nossa busca, como é necessário o nosso empenho, como é necessário vivenciar esses desafios, nós vamos sempre estar numa condição de não entender qual a nossa função ao qual nós estamos destinados. Sabemos, como eu disse, que os desafios são inerentes a um mundo de provas e expiações ao qual nós estamos submetidos a ele. As condições que são oferecidas são realmente de extrema complexidade para nós ainda. Mas após superarmos algumas etapas, após
elevarmos a nossa condição, evoluirmos na nossa situação, a gente vai ver que temos, acima de tudo, muitas possibilidades de sair daqui vencedor na prática constante de aprendizado. Nós somos esses aprendizes, ao qual temos como mestre Jesus, no qual temos Jesus como a referência, no qual temos Jesus como modelo. E para entendermos melhor a prática do amor, para não eclipsarmos esse amor com as paixões ou com as tendências nocivas de ainda espíritos de terceira ordem que ainda estamos. Então, a gente vai ver o modelo, o guia de todos nós, servindo, dedicando-se, sofrendo várias situações, não é? Mas o sofrimento que Jesus ele passa não é o sofrimento que nós impomos a ele. Porque esse sofrimento ao qual julgamos que estamos de alguma forma machucando, maltratando, esse é o menor dos sofrimentos. O maior sofrimento que Jesus ele pôde provar foi através de todo amor, de todo sentimento, de toda dedicação, de todo servir que Jesus ele serve a cada um de nós de uma maneira tão ampla, de uma maneira tão profunda. Mas ele olha e percebe que todo o esforço dele não foi aproveitado por nós. Os seus ensinamentos, as suas passagens, as suas mensagens, o seu amor incondicional. Porque Jesus tem esse amor diferenciado do amor de todos nós. Ele simplesmente nos ama. Não é um amor agregado, não é um amor condicionado a circunstâncias, a situações, a trocas. Não. O amor de Jesus, ele não tem tempo, ele não é circunstancial, ele não é um amor de troca, de ganho, de barganha. Ele é um amor que ama. Simplesmente. Ama. Ele ama incondicionalmente. Ele ama toda a humanidade, sem privilégios, sem destaques. Ele ama do ser mais evoluído que ele pôde ter contato, ao ser mais inferiorizado, aquele que a gente pode entender, que é colocado distante de toda a sociedade. Mas ele já nos adverte que ele não vem para os sãos, mas ele vem para os doentes da alma, os doentes do espírito, os que trazem as suas mazelas, os que ainda têm tantas lutas para serem vencidas. E aí, quando Jesus coloca o amor como realmente a maior das virtudes, a gente lembra que é colocado numa passagem, quando pergunta a ele, qual o maior mandamento? E ele coloca, amarás a teu Deus de todo o teu coração, sobre todas as coisas. E tem um mandamento semelhante a esse,
que é o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus ele mostra que todo aquele conhecimento, todas aquelas verdades, tudo aquilo que colocam como leis, como ensinamentos, como conhecimentos, ele restringe os 10 mandamentos nessas duas. Porque naturalmente, quando a gente ama realmente a Deus sobre todas as coisas, a gente não deixa nenhum obstáculo nos impedir de realizar as nossas conquistas efetivamente. E quando é colocado que a melhor forma de amarmos a Deus e a forma de testemunharmos esse amor a Deus sobre todas as coisas é realmente encontrando no próximo como aquele que nós precisamos dar as mãos para seguirmos juntos nessa caminhada, que vai ter naturalmente desafios maiores, que vai ter lutas constantes, que vai ter provas, a gente ter que lutar, que nós vamos encarar desafios, provas, muitas situações que vão tentar nos fazer desviar da rota ao qual nos objetivamos como caminho maior. Então, eu me lembro de uma passagem bem interessante que fala sobre uma passagem que é colocada uma mensagem que diz assim: existem dois seres no mundo. Aqueles que merecem ser amados. E tem aqueles outros que precisam ser amados. E essa é a grande questão. Quando a gente fala de amar os infelizes, de amar os criminosos, a gente lembra da passagem desse capítulo 9, não é? Que é amar o próximo como a si mesmo, quando tem a caridade para com os criminosos. Mas, poderíamos dizer, mas isso é a caridade, não é o amor. Ninguém consegue fazer caridade se não ama. Porque as pessoas, às vezes, não entendem. Parece ser um exercício estanque, que as pessoas não entendem que amar é acima de tudo. A gente entender a condição que nós nos encontramos, a condição que todos nós desejamos ter. Como ainda a gente às vezes não percebeu qual seria a nossa real atitude, atividade, o nosso objetivo maior de estarmos aqui, a gente ainda fica se detendo a coisas que são tão pequenas, a coisas que não nos levam a nada. E isso faz com que, como essas coisas, elas ainda exijam de nós uma certa resistência, uma resiliência, um esforço maior, a gente ainda se queda na maioria das provas, se queda na maioria dos obstáculos. E uma das coisas que a gente não vence, infelizmente, é justamente
não entendermos, a Dice falou uma coisa muito interessante sobre aquilo que nós ignoramos, sobre aquilo que ainda a gente não tem a compreensão devida, aquilo que realmente não nos favorece a uma visão mais ampla das coisas. Então, nós temos ainda conhecimentos parcelados, não é? Internalizados, e não temos a vivência do conhecimento maior. Por esse motivo, ainda os obstáculos criados pela aceitação das pessoas, pelo estímulo que as pessoas nos dão, por uma sociedade que dita regras e modelos. Mas nós precisamos entender que não viemos aqui para manter-se da mesma forma, mas nós viemos aqui para tratar as pessoas de forma diferente, para entender que só através do esforço maior é que a gente vai ter esse aprendizado em nossas vidas de uma forma mais real ou verdadeira, internalizada em nós, e nós possamos, assim, fazer com que, ao viver a prática desse evangelho que é a Boa Nova, esse sentimento de altruísmo, de solidariedade, de compaixão, vai nos tornar realmente seres melhores. Porque, do contrário, nós vamos repetir os mesmos erros que cometemos num cristianismo lá de trás, que foi falseado ao longo dos tempos, que foi enxertado às conveniências, que foi mudado como uma coxa de retalho, que foi colocado às piores situações e circunstâncias, os piores sentimentos, e aí tisnaram a fonte viva do Evangelho de Jesus. Nós começamos a beber da fonte de Jesus de uma forma maior, uma forma que nos encoraja, que nos desafia, que nos impulsiona para a gente sair do nosso estado mesquinho da nossa acomodação e que nos torna realmente mais dignos das promessas de Jesus. E como eu disse, ele jamais falou que seria fácil. Ele jamais disse que seria uma condição simples sair do patamar que nós elegemos, mas sim que seria uma luta. Mas ele disse, não te inquieteis, não te angustieis, que eu venci o mundo. E nós precisamos vencer esse mundo que as vicissitudes nos oferecem, que as enfermidades tomam espaço, em que modelos totalmente desconcertados, desajustados, nos colocam como diretrizes de vida. E se hoje eu entendo que eu estou nessa condição de necessidades, porque o meu espírito, ele precisa não cair nas malhas que os cristãos primitivos caíram. Surge depois a Reforma Protestante como uma segunda possibilidade, como algo que pudesse realmente colaborar e fazer com que a gente tivesse uma nova oportunidade para realmente viver o que realmente Lutero colocou, os protestos, não é? As negações do que estavam fazendo com o Evangelho de Jesus, do que estava sendo colocado da mensagem de Jesus, da troca total dos valores colocados pelo Cristo. Porque as governanças humanas, porque as lideranças humanas, elas passaram a fazer com que a palavra religare, que quer dizer ligar a criatura ao Criador, fosse trocada por uma religião de contratos e comércios ao qual cada espaço no céu tem um preço a ser pago. E nós precisamos entender que se hoje dizemos que queremos amar
os criminosos, ou que devemos amar os criminosos e os infelizes. Se a gente não consegue nem amar aqueles que não são criminosos, como é que a gente vai amar aqueles que estão muito mais distantes de nós? Se nós temos uma nossa casa, se nós temos a nossa vida, se nós lembremos que quando Jesus diz, amai ao teu próximo como a ti mesmo, um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Jesus amou? Jesus saiu amando aquele que tinha as melhores condições financeiras. Jesus saiu amando aqueles que eram os mais abastados, mas aqueles que estavam naquela condição mais abastada, ele soube mostrar que aquela riqueza que os ladrões roubam e as traças são capazes de roer é muito fugaz e muito pouco importante. Então essas pessoas que ouviram o chamamento de Jesus, como Zaqueu, eles abriram mão daquelas riquezas ilusórias. Porque, na realidade, nós não levamos nada para o nosso plano espiritual, senão as nossas imperfeições e as nossas virtudes. Nada material vai nos acompanhar nessa ida, nessa viagem ao plano espiritual. Então, nós precisamos desapegar para poder amar de uma forma mais sincera. Mas a gente precisa começar em casa a tratar esse amor ao criminoso. Porque nós, sem exceção, começamos a ter assim, por exemplo, na nossa casa, na nossa família que foi organizada, que foi ajustada pelos técnicos reencarnados, que tem a condição de perceber onde realmente devemos nos encontrar. Existe uma família que nós pela nossa igreja, mas a família é a construção dos valores. A grama do vizinho é sempre a mais verde. A família do vizinho é sempre a mais perfeita. Mas nós não sabemos quais os dramas, quais as lutas, quais as batalhas que cada um vivencia no seu momento ali. Então nós precisamos desejar, realmente entender que o meu pai, que a minha mãe, são realmente os seres importantes da minha vida. Que os meus irmãos estão na realidade ao meu lado, não para eu criar uma barreira, mas para que nós possamos dar as mãos e sairmos juntos dessa condição que nos encontramos para uma condição melhor. Não é hoje que vai ser definido essa realidade, mas é cada dia eu vou colocar um tijolo na minha existência. Eu vou cair 1000 vezes e vou me levantar 1001. E o mais importante, não é como eu caio, porque eu posso cair de diversas formas, de diversas maneiras, de vários jeitos, mas o mais importante não é como eu caio, mas sim como eu me levanto. E eu quero me levantar mais pleno, mais senhor da minha condição, mais firme diante do ideal que eu abraço. Eu preciso entender que essa proposta que o Espiritismo tem em minha vida, ele realmente tem uma significância maior. Eu não estou aqui para viver a doutrina como um hobby, ao qual, nos momentos de
diversão ou nos momentos temporários, eu sou espírita. Eu preciso ser espírita onde quer que eu esteja, em todos os momentos da minha vida. No meu trabalho, eu sou espírita. Na minha casa, eu sou espírita. Na minha comunidade, eu sou espírita. E aí eu começo a criar essa condição melhor de vencer a mim mesmo, que esse é o melhor resultado que eu possa ter. É o melhor troféu que eu quero realmente receber. É aquele troféu que a espiritualidade nos entrega e diz: servo bom e fiel, venceste as tentações, mantiveste a fé, lutaste contra os teus inimigos, curasse as tuas enfermidades. E eu preciso lembrar que eu quero ser realmente a melhor versão de mim mesmo. Então, se essa noite, tudo isso que estava aqui processado, se todo esse ensinamento, eu me lembro de uma frase até de Mário Quintela, que me diz, que me faz profundas reflexões, que diz assim: me ame quando eu menos mereço, porque é o momento que eu mais preciso. E se eu preciso realmente ser amado, e aí eu fico dizendo muitas vezes que aquela pessoa não merece, que aquela pessoa é má, que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa é desonesta, que aquela pessoa é desumana, que aquela pessoa é agressiva, que aquela pessoa é violenta. Eu tento, de diversas formas, explicar um motivo para não amar. Mas deveria ser exatamente o contrário. O amor deveria realmente existir para que eu pudesse viciar nessas horas em que a luz está ausente. Então, que eu possa disseminá-la através do meu amor. Que eu possa resgatar aquela criatura que está desesperada, que está a um ponto, muitas vezes, de cometer uma loucura contra si mesmo. E nós que estamos aqui nessa sala, qual é a nossa aposta? Qual é o nosso trabalho? Não importa a nossa condição, porque a gente lembra do que Jesus disse: cansados, sobrecarregados, aflitos e oprimidos, que eu vos aliviarei. E eu preciso entender que quando eu me coloco na posição de realmente uma pessoa que está precisando, tem pessoas que não conseguem ainda pedir ajuda. Tem pessoas que estão tão presas às suas dificuldades, que ao só enxergar problema, não entendem e não observam e não enxergam ainda a solução. Então, que nós possamos refletir sobre esse momento atual em que os criminosos que existem ao longo do caminho, eles são a nossa condição para a nossa mudança e a nossa transformação. E ao dizer que nós somos católicos, protestantes, espíritas, nós somos cristãos. E como cristãos que somos, eu lembro dessa passagem que Jesus diz: servo bom e fiel, muito obrigado, porque tive sede e me deste de beber, porque tive fome e me saciaste, porque tive frio e me agasalhaste, estava na cadeia e me visitaste. E o servo realmente era fiel e muito bom, porque ele não queria mérito sem possuir. E ele indaga a Jesus: Senhor, quando foi, qual o momento que tu tivesse sede e eu descedentei? Que tu tivesse fome e eu te saciei? Que tu tivesse frio e eu te agasalhei? Que estava numa prisão e eu te visitei? Em qual momento aconteceu isso, Senhor? Ele, ao invés de muitos de nós, se fosse colocado essas palavras por Jesus, a gente ficaria, no mínimo, calado, recebendo aquelas
aqueles aplausos, aqueles elogios, mesmo que nós não tivéssemos esse mérito. Nós queríamos granjear a atenção de Jesus. Mas esse servo, como era justo, ele indaga e interroga. E Jesus coloca o ensinamento. Quando tu fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Então nós precisamos entender que o amor aos criminosos é uma batalha constante, como instrumentos que nós somos. Nós vamos encontrar realmente seres que são criminosos, que são realmente doentes do corpo e da alma, que são enfermos espirituais, que são almas extremamente desequilibradas, que muitas vezes estão tendo a última oportunidade de estar habitando nesse plano, nesse planeta. E nós precisamos saber que se nós temos a possibilidade de ajudá-los, se nós temos a possibilidade de colaborar, por que ficarmos de braços cruzados? Por que não fazer o que nos compete? Por que não lutar para que assim eu realmente esteja preparado para me dar um pouco de mim? Para que a espiritualidade me utilize como instrumento. Muitas vezes, nós entendemos que só somos médiuns quando psicografamos livros ou quando estamos atuando numa mesa mediúnica. Mas nós também somos médiuns quando recebemos a transmissão desses seres angélicos e espirituais, desses dedicados servidores do bem, desses espíritos que realmente se notabilizam no mistério de ajudar, de colaborar, de nos auxiliar nessa proposta e nessa caminhada evolutiva. Então, eles disseminam as sementes do bem para que nós possamos, ao ser influenciados por eles, levar naturalmente a mensagem de Jesus a todo aquele que sofre, a todo aquele que precisa, a todo aquele que está ali em busca de algo para o favorecer, para ele ser consolado. Uma amiga minha, Simone Vasconcelos, ela estava fazendo um dia um trabalho sobre acolhimento fraterno. E aí a gente, às vezes, não entende quando estamos numa situação de desespero e de dor. Não cabe mais julgamentos, porque o mundo todo se ocupará disso. Mas cabe a nós tentarmos retirar daquela condição de tantas pedradas que ele ou ela já levou. Não sejamos mais um, porque Jesus, naquela passagem belíssima daquela mulher adúltera, ele diz que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, que possamos nós, no decorrer desses trabalhos, no decorrer dessas buscas, no decorrer de nossas lutas, entendermos que não estamos aqui para julgar o comportamento de ninguém, o comportamento do nosso irmão. Mas nós precisamos lembrar que, como espíritos imortais que nós somos, nós já vivenciamos muitas e muitas vidas. Nós já nos relacionamos de diversas formas. E muitas vezes aquele que nós tanto agredimos, aquele que nós apedrejamos, aquele que causa em nós um embaraço, um repúdio,
muitos daqueles fomos nós os seus algozes. Ou ainda, se a gente ampliar essa visão reencarnacionista que todos nós temos, nós vamos lembrar que o criminoso que hoje eu ajudo, naturalmente, é meu instrumento, é a minha ferramenta de evolução para que eu me liberte do passado delituoso que eu já vivi. Então, se hoje eu estou atendendo esse criminoso, quantos crimes eu posso ter cometido? Quantas agressões eu posso ter feito? Quantas formas desencontradas, quantas maneiras irregulares, inadequadas, quantas falhas, quantas situações menos dignas eu cometi. Então, que eu possa entender que se eu mereci o perdão de outras criaturas que hoje me recebem no lar, se eu recebi o perdão de pessoas que me recebem no centro, no meu trabalho, na minha vida, de uma forma tão generosa, tão gentil, tão amiga e tão fraterna, que eu possa, no mínimo, dar o exemplo, porque quando Jesus nos aponta esse caminho, nós podemos dizer que ele, com certeza, será mais suave, porque por mais dificuldades que nós tenhamos, é a nossa porta de libertação, de sair de uma condição, de um patamar que talvez eu esteja repetindo durante tantos séculos e que hoje são me dadas as condições para que eu vivencie experiências e através das minhas escolhas eu possa desenvolver e tornar-se realmente a melhor versão de mim mesmo. Que eu possa me livrar, me libertar das algemas de um passado que eu tenho, de um criminoso, para realmente, não inocente, porque todos nós somos falhos, todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos as nossas dúvidas, as nossas incertezas, e nós precisamos restituir aquilo que realmente importa. Que não adianta eu ficar me fazendo de bom moço, de ser perfeito, porque isso muito mais, às vezes, afasta e assusta outras pessoas. Porque muitas vezes a gente chega em algumas instituições e parece que a gente entrou na sucursal do céu. As pessoas se colocam tão evoluídas, que muita gente tem medo de permanecer lá, porque não se acha digno de estar naquele ambiente, porque é muito imperfeito. Mas, na realidade, todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. E se você não tem os erros que eu tenho, com certeza você tem erros diferentes dos meus, mas não deixa de tê-los. Nós somos seres ainda imperfeitos. E tal qual, se não devemos nos vangloriar que já não temos a falha do outro, mas devemos entender que as nossas virtudes são muito poucas e os nossos delitos ainda são muitos. Então, que nós possamos nos agarrar nessa fé que nós temos, que possamos deixar que essa luz que ora está dentro de nós, e que nós possamos lembrar que Jesus já disse que brilhe a vossa luz. Então, eu vou deixar de desertar das minhas tarefas. Eu vou deixar de não cumprir com os meus compromissos. Eu não vou mais perder tempo e deixando minhas atividades de lado. Eu preciso fazer algo de diferente. Eu preciso ser diferente. Mas eu não vou também mudar da noite para o dia. Eu vou mudar dia a dia. Porque, ora, nós somos chamados
para as lutas, não quer dizer que eu vou sair vencedor. Mas eu vou ser persistente, que mesmo que eu caia, eu vou me levantar mais uma vez e tentar de novo, novamente, de novo, outra vez. Até um dia que realmente eu possa entender que eu tenho a condição de dar a mim mesmo, como um dia Paulo chegou a dizer: Senhor, Senhor, já não sou eu que vivo em ti, mas é tu que vives em mim. Então, que eu possa lembrar também desse grande mensageiro, desse grande missionário que um dia disse que nós somos as almas libertadas pelo corolário da nossa fé, da nossa busca. Então, nós somos as almas resgatadas. Nós precisamos entender que o Evangelho é a chave de luz das almas encarceradas, das almas desencontradas. Porque esse Evangelho faz da nossa vida uma vida diferente, porque nos tornamos diferentes para viver a mensagem de Jesus, para não perder tempo com coisas que nada nos oferece, que nada nos acrescenta, e começamos a entender que o caminho da libertação não é feito de uma hora para outra, não é feito da noite para o dia, mas é feito dia a dia, através da contínua luta e da repetição, não a repetição dos erros, da erradicação dos erros, mas a repetição das boas palavras, dos bons entendimentos, dos bons atos, das boas falas, das boas intenções, dos bons pensamentos. Me salvaguardar e me resguardar naquilo que é bom, porque isso vai me tornar melhor. Porque o bem nos faz bem. Eu me lembro de uma mãe, o Alberto estava falando que ele já passou um tempo, tinha um presídio antigamente aqui que ele foi fatiado, mas o presídio se chamava Aníbal Bruno. E nos domingos era o dia de visitação daqueles que estavam presos, não é? E aí, nesse dia de visitação, quando a gente passa por lá, a gente vê que aqueles jovens, eles não são filhos do pai, eles só são filhos da mãe. Porque só tem numa fila de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Essencialmente, um ou outro é um homem. 48 são mulheres. Então, essa mulher que estava ali, dedicada, essa mulher que estava ali, ajustada, essa mulher que vai visitar o seu filho, a gente precisa lembrar que muitas vezes a sociedade chama aquele filho de marginal, de delinquente, de assassino, de alma cebosa, de criminoso. Mas aquela mulher, esse ser, não perde a identidade, porque ela é mãe. E a mãe, ela consegue reunir todas as virtudes na prática do bem, porque ela, muitas vezes, é o objeto, é o elemento utilizado pela espiritualidade para sensibilizar os corações mais empedernidos, mais reclusos, mais agressivos, mais reagentes. E esses espíritos buscam a mãe, porque ela consegue sensibilizar o ser mais grosseiro. E para aquela mulher, ele jamais se chama delinquente, assassino, marginal, criminoso. Ele é
meu filho. E como meu filho, que ele o é, ela ama. Por isso que ela sabe amar o criminoso. Porque o criminoso também é o nosso irmão, mesmo que não seja o nosso filho. Então, que nós possamos lembrar desse compromisso que nós temos, dessa realidade que nós estamos vivenciando. E que nada disso vai nos facilitar se nós não encararmos esses desafios de uma forma mais perene. Porque, como eu disse, se hoje eu me encontro nessa hora a conversar com vocês, praticamente do outro lado do Brasil, mas como o amor é capaz de nos unir. Nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa. Nós poderíamos estar usando esse tempo em qualquer coisa. Mas optamos por estar aqui. E nessa opção, como eu recebo de vocês tantas vibrações boas? Como eu recebo de vocês tanta emanação do bem? Como eu recebo de vocês tantas boas influências, boas vibrações, boas orações, boas energias? Porque a gente só consegue fazer algo de bom quando o bem está ao nosso lado. E eu sempre digo, nesse momento maior, em que a gente se juntou, se reunirmos para testemunhar a prática do amor de Jesus em nossas vidas. Porque a gente poderia dar oportunidade para uma série de coisas, mas não permitimos que uma série de coisas tomasse esse momento, que é o momento de encontro. E quando Jesus disse, quando estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu aí estarei presente. Então, se nós estamos aqui presentes, se nós estamos juntos nessa atividade, se nós estamos nesse aprendizado, se nós estamos praticamente chegando a 1 hora de conversação, se nós estamos aqui em comunhão, se nós estamos em atividade mental, porque muitas vezes a gente pensa que só aquele que fala é que está exercendo o papel da execução dos trabalhos, mas todos nós aqui, desde Ana, de Fidelis, de qualquer de Léo, de todos que estão aqui, de Alberto, que estão aqui, nós estamos juntos nessa empreitada. Nós estamos aqui fazendo essa corrente do bem. Nesse momento em que nos dedicamos à prática do bem, ao estudo do Evangelho de Jesus, a uma reflexão a respeito a uma procura para que nós possamos internalizar esses sentimentos tão oralizados. Nós falamos diversas coisas, diversas maneiras, diversos exemplos e diversas formas. Mas tudo isso não é mais importante se nós não retirarmos o mínimo que seja, que eu disse que talvez valeu a pena, para colocarmos em nossas vidas, para utilizarmos em nossas construções, para colocarmos em cada um de nós o sentimento de aprendizado, e o aprendizado só é feito quando ele depois é vivenciado. Porque não adianta somente a teoria, porque a palavra mata e é o Espírito que vivifica. Então, ao falarmos aqui, ao conversarmos aqui, ao mentalizarmos esse ambiente que está aqui, sendo por cada um de nós, vivenciado o seu papel, vivenciado a sua cota de colaboração e de participação, não estamos sós. Existe uma quantidade, uma multidão de espíritos que estão a nos acompanhar, que estão a receber essas emanações, essas vibrações, essas inspirações, essas influências, essas energias. Nós precisamos, ou a gente acredita naquilo que a gente faz, ou não adianta a gente estar seguindo uma doutrina ao qual a gente não tem certeza daquilo que a gente acredita.
Eu acredito piamente que entre nós, está uma legião de amigos espirituais, sofredores também, que estão nesse momento sendo medicados. E que estão sendo ajudados, que estão sendo auxiliados, que estão sendo levados para realmente enfermos como nós somos da alma. Eles estão sendo resgatados e encaminhados para hospitais e estão sendo ajudados para serem realmente sarados, curados, ajudados. E aí a gente precisa entender que se tudo isso se torna verdadeiro, eu preciso entender que em matéria de fé não é só realmente acreditar em algo, mas acreditar em algo maior. Porque todos podem acreditar. Cada um tem suas crenças, cada um tem seus valores, mas nós temos nossos valores específicos. Os valores que o mundo oferece pertencem ao mundo. Eu e todos aqui, nós nos propomos a vivenciar a prática de valores e princípios diferentes, em que os nossos princípios, a nossa moral é baseada naturalmente na prática do amor de Jesus Cristo, que por mais distante que estejamos dele, um dia nos tornaremos como ele. Porque ele já disse que nós seremos aqueles que um dia realmente farão muito mais do que ele. E nós precisamos entender que se ainda nos arrastamos nessa condição de espíritos rebeldes e recalcitrantes, um dia nos tornaremos espíritos puros e espíritos de luz. Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E essa luz, ela só se evidencia com a prática do bem. E no começo eu não vou fazer todo o bem que eu desejo. Eu vou fazer algo limitado. Mas amanhã eu vou fazer melhor, e depois de amanhã, melhor do que amanhã. E assim sucessivamente, eu vou ampliando a minha maneira de me conduzir em direção a esse mestre inesquecível. Porque, naturalmente, a natureza não dá saltos. Então, eu vou ter essa proposta de que hoje a vida me coloca desafios que talvez eu pense que a cruz seja pesada demais. Mas eu preciso lembrar que a cruz ela não é pesada. Estudando a doutrina, a minha cruz vai ser concernente ao peso que eu já posso carregar, que eu já tenho condição de vivenciar, que eu já tenho a condição de ser testado, que eu já tenho a condição de realmente superar esse desafio. Mas eu preciso ser mais consciencioso, mais atencioso com as escolhas que eu estou fazendo hoje, porque o hoje é o resultado de ontem, como o amanhã vai ser o resultado do hoje. Então, que eu faça essa proposta e que eu procure entender que já se diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, que nós possamos amar, porque os nossos pecados são muitos, mas que o nosso amor também caminhe lado a lado. Em cada pecado, eu procure colocar uma semente do amor, porque num dia que essas sementes brotarem, com certeza, eu vou estar planificado de pleno amor. E esse alto amor que é preciso, porque ninguém ama sem primeiro amar a si mesmo. Nós precisamos lembrar disso. O nosso momento é amar começando em nós e sair amando a partir de nós. Então, nessa noite, ao qual nós estamos aqui juntos, não é? Em aprendizados, em conhecimentos, em discussões, em reflexões, não é? Eu espero, de alguma forma, de alguma maneira, ter colaborado, não é?
se a gente, de uma certa forma, não atendeu a todas aquelas expectativas, não é? Não foi culpa nenhuma de Alberto, foi a pessoa que me indicou, que era muito generosa, mas que nós saibamos, né, ter também compaixão e misericórdia para com todos, tá certo? Acredito que chegou a hora, não é? Então, não é isso, Alberto? Disse, porque já é 8h40. É, sim, chegou a hora. Então, Francisco, hoje não sei se é seu aniversário, eu acredito que não, mas você está de parabéns. Porque as palavras realmente caíram na alma. E mais uma vez nos mostrou, a mim principalmente, o quanto que eu preciso, meu Deus, como eu preciso caminhar nessa estrada. Eu, assim, particularmente, com certeza, eu escutei e aprendi, agora é comigo, né? Mas também eu peguei uma palavra, na sua palestra, eu peguei assim, é o que você falou, é tão difícil, como amar o criminoso, aquela pessoa que não está do nosso lado, se a gente não consegue amar nem as pessoas que estão do nosso lado. Olha a nossa imperfeição. Jesus nos pede amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes nós amamos coisas, pessoas até mais do que Deus, não é verdade? E o próximo, então, depende do próximo, porque se ele pisar na bola, nós já não ama mais, não. Não é assim? E outra coisa também, gente, é assim, morte, assassinato, criminosos, não é só a física, aquele lá da facada, não. Muitas vezes nós mesmos nos matamos com palavras, com os nossos pensamentos, e até nós terminamos com, assim, com estragamos a vida de outras pessoas. Então, gente, a gente precisa se policiar nisso, né? Porque muitas vezes quando a pessoa fala crime, assassinato, criminoso, assim, a gente pensa em violência física. E muitas vezes, gente, nós destruímos pessoas e a nós mesmos com palavras, com gestos, com gente de Deus, com pensamento, porque tudo é pensamento, né? A gente começa pelo pensamento e aí vai se tornando aquilo, né, que a gente muitas vezes a gente não percebe. Eu particularmente tenho aprendido isso, né, nas palestras. E eu vou contar assim uma pequena historinha, mas é bem rapidinho, que eu vou deixar para as pessoas também comentarem. Há tempos atrás, né, existia um senhor, vamos dar o nome de Pedro, e ele já era um senhor de idade, né? Aí um dia ele olhou para o céu, aí ele olhou aquele céu tão lindo, né? Ele olhou aquelas aves voando, só que ele era uma pessoa rude, ele era uma pessoa, assim, que ele não fazia bondade para ninguém, sabe, aquela pessoa violenta, cruel, desumano, né? Aí ele pensou assim, poxa, mas eu já estou com uma certa idade, queria melhorar, queria conhecer esse céu aí, que deve ser uma maravilha morar nesse céu. Aí na cidade havia um guru que ele aconselhava as pessoas, né? Aí ele foi lá no guru, aí ele falou assim, senhor, eu queria melhorar, porque ninguém gosta de mim. Eu sou uma pessoa rude mesmo, e eu queria melhorar, porque eu queria ir para aquele céu que eu vi tão lindo. Eu acho que deve ser uma maravilha morar lá. Aí o guru deu bastante, ensinou ele, ficou ali, sabe, estudando com ele, aí ele foi embora. Passou mais um tempo e ele voltou. Aí ele falou, não deu certo não. As pessoas falam que eu sou fingido, que eu não sou bom do jeito que eu estou falando, que a minha bondade é tudo, estou com falsidade. Aí mais uma vez o guru deu, aconselhou, foi, né? Aí foi indo. Passou um dia, ele desencarnou. Aí, como ele aprendeu aqui na Terra a ser bom, sabe, a ser melhor para todo mundo, ele realmente ganhou o céu, né? Então, quando ele chegou lá, vamos falar céu, mas a gente sabe hoje nós especialmente que é planos, né? Aí, quando ele chegou lá, aí deram o trabalho para ele de recolher os espíritos que estavam desencarnando. Ele ficou muito contente e ele fazia a obra dele muito bem. E ele socorria aqui, socorria ali, socorria lá. Aí um dia ele parou, aí num cantinho assim,
ele viu 2 olhos grandes que olhavam para ele, assim como dizia, me socorre. Aí ele olhou, aí ele chegou perto. Me arrepiei, gente. Aí ele chegou perto, aí ele viu que era o guru. Aí o guru falou para ele assim, Pedro, me leva para conhecer esse céu que eu não conheço. Então a mensagem, gente, é muitas vezes aquilo que nós falamos, nós não colocamos em prática. Nós temos que tomar esse cuidado também. Porque sabemos que somos imperfeitos, mas não vamos, sabe? Eu sou imperfeito mesmo, venho ter reencarnação. Gente, temos que melhorar nessa vida. E principalmente, gente, temos que ser bom, sim, principalmente com nós e com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu, particularmente, acho difícil ser espírita assim, quando uma pessoa vem a mim e fala, eu estou assim, tá, o que você... Imagina, gente, às vezes eu falo, Senhor, como assim? Como eu vou aconselhar uma pessoa que muitas vezes eu não consigo resolver problemas meus, problemas pequenos. Mas aí, gente, aí entra a parte do mentor, né? Que a gente, que nem foi falar daqueles estão aqui aprendendo, eles estão nos ensinando, e ele fala, você tem capacidade. É só querer, porque o aprendizado está aí, e o caminho você conhece. Tire as pedras do caminho, que o caminho vai ser maravilhoso. E é isso, gente, com emoção, né? É tão fácil, né, a gente conversar assim, em festa, né, a gente fica toda solta, né, mas quando a gente vem falar de doutrina, a gente vem falar de Jesus, de bondade, de espiritualidade, aí o que acontece, né, dá aquele nó na garganta, a gente fala, não vou falar nada não, é que nem você falou, Francisco, tem lugares que você vai, que você vê aquelas pessoas pregando tanta bondade, né, centros e até pessoas que a gente conhece, assim, pelo vídeo, que a gente fala, meu Deus do céu, não vou falar nada. Olha essa pessoa como que é. E eu sou o quê? Eu fiz isso, fiz aquilo, já hoje melhorando, mas e lá atrás, o que eu fiz? Aí é quando nós perdemos o nosso foco, a nossa palavra. Por muito tempo isso aconteceu comigo, sabe? Eu falei, não vou falar nada, assim, Deus me livre. Essas pessoas aí leram mais de 500 livros, eu nunca li nenhum, e aí que eu vou falar o quê? Mas hoje o mentor sempre está aqui, né? Ele fala, deixa você tem conteúdo sim, porque tem uma coisa assim, que eu nunca quero passar o que eu não sou. E eu tenho boa vontade de aprender. É lógico que eu também não queria, o espiritismo. Não é assim não, gente. Comigo não é assim. Eu acho que tem assim, né? Muito mistérios, né? Mas estamos aqui, gente. E é isso. Desculpa pela demora. E quem quiser, gente, assim, fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Francisco Fidelis. Francisco, sua palestra foi muito boa, um conhecimento fora de série. Eu vou contribuir assim com sua reflexão em 3 perguntas. Eu vou fazer e vou dar a mesma resposta, entendeu? Uma fala assim, qual a diferença entre o amor e a caridade? Aí eu tive a resposta, o amor é o sentimento, brota em nós espontaneamente. A caridade é a mobilização de nossa vontade por esse sentimento. Qual é esse sentimento? O amor. Para que algo façamos em benefício a alguém de alguma coisa. A outra pergunta é a lei do amor, né? Você falou logo no começo da palestra a lei do amor. Então, eu faço essa pergunta, qual é a lei do amor? Eu vou dar a resposta, né? A lei do amor é a lei de amor que substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, é só outra pergunta, né? Ela faz qual a diferença entre a caridade e a doação. Aí responde, isso quer dizer que a caridade é uma doação de si para o outro, sem pedir ou esperar nada em troca. Isso pode ser feito de várias formas. Uma maneira é doar o seu tempo para ouvir, levar um abraço ou uma palavra de consolo a quem precisa.
minha contribuição para essa noite foi contemplando ou complementando sua reflexão. Que Deus te abençoe, parabéns, que sempre tenha disponibilidade para fazer essas palestras para a gente, e me sinto muito agradecido. É isso que eu tenho a dar nessa noite, ao complemento à sua palestra. Está aberta aí para todos, se quiser fazer pergunta ou complementar também, entendeu? Boa noite, minha gente. Excelentes reflexões, Francisco. Muito boa mesmo. Quando fala de Jesus, seus ensinamentos, essa bússola orientadora, essa luz direcional, é tão divinamente lindo que eu não tenho nem palavra para expressar a grandiosidade. Deus te abençoe, Francisco. Continua sempre fazendo essas palestras edificantes, maravilhosas. Deus te abençoe a todos. Gratidão mesmo. Eu agradeço imensamente a todos vocês que colaboraram, que contribuíram. Por isso que eu disse que palestra, para mim, não é um ser individual, mas é um ser coletivo, onde as almas se encontram e transmitem o melhor de si. Talvez eu me coloco na questão da fala, mas todos os outros se mantêm nessa mesma vibração, nessa mesma harmonia, nesse mesmo equilíbrio, proporcionando assim um ambiente em que esse equilíbrio e esses sentimentos, eles realmente se mantêm conectando uns aos outros. Isso, para mim, é efetivamente o conceito da palestra. Mas muito obrigado pelo carinho. Bora, gente. Solta o som aí. Bora, gente. Pergunta. Eu tô sem pergunta porque hoje foi realmente um alerta, Aula. né? Isso Só mesmo. agradecer a disponibilidade de Francisco e a sintonia do grupo, né? Que todos aqui somos estudantes, estamos querendo aprender, e a palestra foi isso mesmo, foi um alerta e nos mostrou o quanto ainda precisamos trabalhar em nós esse sentimento de amor, né? Eu só tenho que agradecer a nossa amiga esse carinho e esse amor que ele teve com a gente, né? Muito grato, Francisco. E eu completo as palavras dos amigos, dos colegas, quando disse que continue nessa missão de trazer essas mensagens para a gente, porque estamos precisando desse remédio chamado Evangelho. Muito grato. Jesus te abençoe sempre. Eu? Muito obrigado pela oportunidade, né? E estamos juntos em aprendizado. Parabéns, Francisco. Foi uma excelente palestra, muito edificante. Gratidão. Que Deus te abençoe cada vez mais, né? Dando sabedoria para levar as palavras para, né? Para semelhar, né? Os bons ensinamentos de Jesus. Gratidão. Obrigado. Eu só posso agradecer por tudo. Eu entendo assim, sabe, Francisco, quando a gente não pergunta, perde a voz, vamos dizer assim, é porque nas palavras foram tão ricas, sabe? Acordaram aquele, vamos falar assim, aquele sentimento que muitas vezes está adormecido dentro de nós, né? E aí vem assim, pela boca de uma pessoa, que nem você falou, estamos todos, eu estou aqui em São Paulo, né?
A gente vem, a gente fala, meu Deus do céu, eu não estou fazendo isso, eu tô aprendendo e não estou fazendo. E eu acho assim, eu particularmente, eu vejo assim, às vezes eu fico assim, em cada palestra, mesmo assim, aqui no grupo mesmo, no centro, a gente fica sem palavras, porque a gente fica meditando, meu Deus do céu, né? Porque a gente, hoje, a doutrina, ela é o caminho que ela realmente, ela nos ensina, né? Ela tem explicação. Eu sempre falo isso. Eu acho que eu nunca fiquei em outras religiões pela explicação de não saber o que eu estava fazendo ali, né? Eu acredito que muitos aqui também é assim, né? E eu sempre peço a Deus, sabe, pelas pessoas, que às vezes a gente tem aquela coisa lá no fundo, né, que a gente fala, só a gente e Deus sabe, Senhor, que seja feito, né, a vontade de Deus, porque muitas vezes aquilo que nós queremos para nós, que a gente fala, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, aí Deus nem fala nada, ele só pensa, filho, isso não é bom para você, e depois a gente, com o passar do tempo, a gente fala, nossa, aquilo ali não era bom para mim mesmo. A gente tem essas respostas, gente, no decorrer da vida. E é por aí, né, gente? Vamos orar, vamos? Vamos orar. Então Francisco pode, né, fazer oração e nós vamos entrar em assim, pensamento num plano mais alto, sempre mentalizando, né, a energia do bem para nós e para as pessoas que nós conhecemos, para o mundo, que o mundo está tão precisando da energia do bem, que possamos estar aí nessa oração, né, dar muita energia. Muitas vezes nós que estamos aqui estamos precisando dela e saímos daqui com ela. Eu acredito assim. Hoje eu acredito piamente na reencarnação, né? E é isso, gente. Então, Francisco, para a prece final, é com você. Senhor Jesus, mestre de amor e de bondade, que essa paz que reinou nesse ambiente de aprendizado e de reflexão possa nos ajudar para nós contribuirmos em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais altruísta e solidária. Que os nossos pensamentos de caridade, de amor, possam realmente reverberar em todos os ambientes que por ali passarmos. E que possamos, assim, conscientes da nossa responsabilidade e mediante a tua mensagem de vida eterna, que possamos agradecer a Deus por todas essas oportunidades, para que ao término da nossa existência tenhamos realmente vencido os nossos combates necessários, as nossas guerras morais e nos tornarmos realmente soldados e servidores do bem. Muitas luzes, muitas bênçãos, paz para todos que estão aqui, mas paz ainda maior para aqueles que nesse instante se debatem nas guerras, nas violências e nas dores. Muita paz para todas e para todos.